meu aluno usando a conta da mãe. Mas eu gostaria de saber Bom quem dia, professora. Quem vai trazer dia. é o Lucas Eduardo. Eu tô usando a conta da minha. Você é de que sala, Lucas? Esse é o do primeiro RH. Segundo, Segundo. senhora. Ah, Segunda, segundo, meu desculpa. querido. Tudo bem, se fosse o primeiro eu ia falar que tá na aula errada. Ai, desculpa. Sem problema. Nunca vi a Adriana, eu vi uma mulher mais velha, eu falei, meu Deus, quem é essa aluna minha? Que eu não Gente, conheço? invadir a sala do nada. Tipo isso. Então tá bom, vocês estão, eu tô gravando a aula, tá? Então não é Aham. hora da gente falar mal do amiguinho agora. Né? Tem que esperar parar de gravar. Cauã, você quer falar alguma coisa? Que você levantou sua mãozinha? Não, Quero não. não, quero não, professora, obrigado. Por que você tá com a mão levantadinha, então? Acho que ele apertou sem querer. Sem querer. Muito bem, vou apresentar a minha tela aqui para vocês e aí a gente vai conversando. A partir do momento que eu apresento a tela para vocês, eu não vejo mais vocês. Então, por gentileza, falem comigo. Esse aqui é do terceiro ano. Esse aqui. Ai, diacho. Aqui. Vocês estão vendo a tela? Sim, Vocês estão me ouvindo? sim. Bem? Pronto. Então tá bom. Ano passado, no primeiro ano, vocês teriam que ter estudado em história esses dois primeiros desenhinhos aqui. Vocês estudaram isso, que chama pré-história e antiguidade. Vocês lembram? Com Não. certeza. Não. Eu lembro um pouco. Sim, é um pouco. Não lembro, não. A gente, Eu no não lembro começo, quase nada. Só mas vocês vai. tiveram, mesmo quem era do primeiro D, E, RH, vocês tiveram aula, porque o tal do Wellington sempre põe atividade lá, que ele punha no grupo, eu sempre vi. Era a mesma matéria que eu estava dando, que ele punha. Então, teoricamente, vocês tinham que ter visto. Na verdade, vocês no primeiro ano estudam pré-história, antiguidade e idade média. Né? Então, vocês estudam do princípio, né, da história, que é a ciência que estuda os homens. Então, a história começa quando surge o ser humano na Terra. E aí você estuda toda essa parte de pré-história, que é aquela parte lá das cavernas, né? Que os caras batem a pedra uma na outra, faz ferramenta. Depois a gente tem a antiguidade, que aí são as grandes civilizações, tipo Egito, Grécia e Roma. Especialmente Grécia e Roma, que são as maiores, assim, as mais importantes para a gente. A gente teve isso sim, eu lembro. Sim, tô só comentando. E aí, tipo, vocês têm Grécia e Roma, que são as mais importantes para a gente, porque nós somos ocidentais, né? Nós moramos do lado oeste do mundo, e a civilização grega e a civilização romana influenciaram muito o mundo de hoje, né? O mundo que a gente vive. Então, a ideia de democracia nasceu na Grécia, a ideia de república nasceu em Roma. Então, o direito, né, a maneira como a gente entende as leis, a questão dos códigos, né, Código Penal, Código Civil, isso nasce lá na Roma Antiga. Então, a gente herdou, né, nós somos herdeiros de tudo isso. Fora que a gente fala português, que é um idioma que veio do latim, que era a língua oficial do Império Romano. Então, a gente tem muita ligação aí com essas civilizações da Antiguidade. E aí, no fim do ano, no último bimestre, a gente estuda a Idade Média, que é o que vocês têm trauma, geralmente. Porque é aquele lance dos feudos. Tá vendo? Meu Deus, eu não aguentava mais a professora falando o feudalismo. E ela falava desse jeito. E ai, meu Deus, nossa, não. Mas você, tipo, a Midori, que vocês assistiram minha aula, a Midori, quem mais tá aí do ano passado? Foi tão traumático ver a Idade Média o ano passado? Não, foi tranquilo. Bem, Nem tanto. não foi tão ruim assim. Não sei É por que, quê. tipo, a matéria não é legal, mas a professora sim, então acaba não sendo. Obrigada, gente. Poxa, cara, me dei mal. Eu não tinha essa professora, cara. Tá no YouTube. Curte lá meu canal, deixa seu Ah, like. continua o canal. Olha, ela é famosa, ela tem um canal. Ela é youtuber. No YouTube, em 2020. Moderna ela. Divulgar professor assim de Ela graça. criou o canal na força do ódio. Sim, tem Nossa. vídeo meu que tem 8 visualizações, 10 Não, e o visualizações. pior é que às vezes aparecia, você gritava com a gata, não, agora não, vai pra lá. Aí depois você cortava o vídeo e voltava de novo. Eu jurava que você era professora nova. Não, do Senira, não. Eu tô Eu aqui jurava. desde 2016, eu acho.
Acho que é isso. Bom, vamos continuar. Então, a Idade Média é aquele papo que traumatiza. Infelizmente, eu não sei porquê. Assim, não é a coisa mais interessante da história. Tudo bem. Mas teve coisas muito, muito importantes. Tipo a peste negra, né? Vocês lembram que vocês devem ter estudado ano passado, que foi uma das maiores epidemias da história da humanidade, né? 1/4 da população europeia morreu naquela época. Porque esse negócio de epidemia não é uma coisa nova. A gente está vivendo isso, né, hoje, mas a humanidade já passou por diversas vezes por pandemias, e geralmente está passando o carro da pamonha aqui. Eu mereço. Aqui na rua é o carro do ovo e o do produto de limpeza. Eu não sei se é pamonha. Nossa, e agora? É produto de limpeza. Carro do Danone. É produto de Gás limpeza. também, né? Bom, então assim, esse negócio de pandemia sempre acontece. Geralmente acontece essas questões quando o ser humano, nós seres humanos transformamos o ambiente, né? A gente vai lá em regiões da natureza, assim, que é natureza preservada, vamos dizer assim, e a gente destrói aquela natureza para extrair recursos minerais, recursos naturais, para poder habitar. Quando a gente vai lá e destrói essa natureza, a gente mexe com, meu Deus do céu. Vocês estão ouvindo? Comida. Meu Deus, esse daí tá quase dentro da Tá sua muito casa. alto, gente. É na escola, GG. Eu tô na Ah, é escola. Carro do verdade. gás. Bom, Fora do rango. acho que tá passando. Aí é que quando liga a música fica alto. Esse negócio de quando a gente mexe com ambientes naturais, aí você está mexendo com organismos que ficavam ali isoladinhos naquele ambiente. Quando você vai lá e mexe, você libera, né, esses vírus, essas bactérias. E aí você tem essas epidemias. Por exemplo, como foi a epidemia agora do coronavírus, né? O ser humano foi lá no meio de umas cavernas, que não devia ter ido, mas foi, para catar bicho para comer, para catar morcego para comer, pelo menos essa é a história que eu sei. E aí quando o sangue do bicho entra em contato com o nosso sangue, porque você vai lá, você mata o bicho, você pode ter um corte, aí o sangue entra em contato, você pega um vírus que antes só tinha naquele bicho. E aí você pega esse vírus e você transmite para as outras pessoas. O vírus da AIDS também foi nessa pegada. Lá na África, os caras entravam na mata para caçar macaco, para comer macaco. E aí o macaco tinha esse vírus no organismo dele. Aí o sangue do macaco entra em contato com o nosso sangue, porque você tem lá um cortinho, alguma coisa na mão. E aí nós pegamos o vírus e passamos um para os outros. Então, todas essas grandes doenças que a gente tem, que a gente se contagia e tudo, vem da gente interferir no meio ambiente, interferir demais, né, nos ecossistemas. A peste negra na Idade Média veio da China também, né, nos navios, né, os ratos dos navios trouxeram e na Europa se espalhou e matou muita gente. E o pior é que as pessoas não sabiam o que eram, né, o pessoal era meio religioso naquela época, né. E aí eles achavam que era um castigo de Deus para punir os humanos pelos pecados das pessoas. Se bem que tem gente hoje em dia que pensa a mesma coisa, né? Eu ia falar isso agora por causa do carnaval. Não, só por causa do carnaval. Eu já vi gente falando que isso daí, toda vez que vem essas doenças, é a fúria de Deus. Eu não sei que Deus furioso é esse que as pessoas adoram. É verdade. Eles falaram assim que era a volta de Jesus. Gente, Jesus tá voltando, isso aí. Jesus tá voltando. Se Jesus voltasse, não era para ser salvação e não morte de todo mundo? Enfim, eu não sei Ele que falou, Deus é furioso é Acho que esse. fugiram do roteiro. Oi. Eu sou cristã e Deus não tem nada a ver com isso, Eu também acho que, então, né? Mas é que tem não. gente que Tem nada a adora ver, um Deus não. um pouco mais furioso, né? Do que o nosso. Então, né? Peraí que tá entrando mais uma pessoa. Deus é bom demais pra fazer um negócio desse com a gente, Deus me livre. Eu não sei que Deus é esse que as pessoas acreditam. Mas, enfim, lá na Idade Média, a Igreja Católica dominava muito, né, a mentalidade das pessoas. E a gente não tinha noção de ciência. Hoje dói mais ainda, na minha opinião, porque hoje você tem noção de ciência. Hoje você consegue ver o micro-organismo num microscópio, né? E a pessoa nega que aquilo existe. Na Idade Média, pelo menos, as pessoas vão passar um pano para a Idade Média, porque as pessoas não tinham esse conhecimento que a gente tem. Então, as pessoas não sabiam como é que se transmitia. E a peste negra se transmitia muito facilmente. Na verdade, a peste negra chama peste bubônica, mas ela chamava de peste negra porque ela deixava umas marcas pretas nas pessoas. Depois você joga lá no Google Imagem peste negra, que você vai ver umas fotos, assim, é bem nojento. E é uma bactéria, não é um vírus. É o lado bom
de ser uma bactéria é que você tem, hoje em dia, antibiótico. Então, se você pega essa bactéria, hoje a peste bubônica tem tratamento. Se você pega, você toma remédio. Não deve ser um tratamento simples, mas naquela época não tinha. E tem a ver com a higiene, né? As pessoas não tinham higiene tão grande assim, hábitos de lavar a roupa, de tomar banho, de limpar os ambientes. Os camponeses viviam muitas vezes, dividiam a casa, guardavam os animais dentro de casa, porque não tinham onde guardar, né? Eles viviam tudo assim, tinha piolho, e aí esses piolhos picavam o rato, que pegava a bactéria, picava o ser humano, passava a bactéria para o ser humano. E aí depois picava um ser humano contaminado, picava outro ser humano e passava. E as pessoas não tinham noção disso, né? Então, muita gente morreu por causa disso. Se você se interessa por história de pandemias, epidemias, eu recomendo umas coisas para vocês lerem. Tem muita coisa na história da humanidade. E aí o que a gente vai estudar esse ano é a Idade Moderna, beleza? Então a gente vai pegar o fim da Idade Média para frente. Eu tô ouvindo um barulhinho, não sei se alguém entrou. Acho que não, né? Acho que não. Bom, vamos lá então. Oi. É que eu vou precisar ir na escola buscar meu material agora e eu não tenho internet para fora de casa, tá? Tudo bem. Bom, depois eu assisto a aula. Beijo. Beleza, eu subo no YouTube depois. Tá bom, tchau. Tchau, tchau. Bom, então vamos lá. Então a gente vai estudar a Idade Moderna. A Idade Moderna a gente fala que é uma fase de transição. Então, uma fase de transição é uma fase de transformação. Transformação de uma coisa para outra. Então, o que era antes e o que vai virar depois? Então, a gente tem a transformação daquele mundo feudal. Aí eu usei a expressão modo de produção. Modo de produção significa a maneira pelo qual os seres humanos, uma sociedade, produz as coisas que ela precisa para sobreviver. E a maneira como a gente se organiza para produzir essas coisas para sobreviver. Então, nós seres humanos, o que nos diferencia dos outros animais é que a gente trabalha, a gente cria coisas, a gente constrói coisas, a gente modifica a natureza. E a maneira como a gente se organiza e a maneira como a gente modifica a natureza determina como uma sociedade vive. Então, lá no feudalismo, lá na Idade Média, as pessoas viviam de um jeito. E aí vão acontecer transformações. E aí as pessoas vão passar a viver de outra maneira. Ou nós vamos produzir coisas de outra maneira e vamos nos organizar de outra maneira. E aí essa maneira que a gente vai ver agora na Idade Moderna é a maneira como a gente vive hoje, né? Que é o mundo capitalista, o sistema capitalista. E o que vai acontecer para transformar aquele mundo feudal, aquela galera que vivia mais no campo, para uma galera que vive mais na cidade, para uma galera que faz muito comércio, para uma galera que quer ganhar muito dinheiro, são esses principais eventos, né? Que é o Renascimento, a formação das monarquias nacionais, a colonização da América pelos europeus e as revoluções burguesas, que aí a gente vai conversar com calma sobre tudo isso. Hoje nós vamos falar só de renascimento. A palavra renascimento quer dizer o quê? Renascimento. Tá, vai Nascer de novo. Nascer de novo, tá? Então nós vamos falar renascimento. Por que tem esse nome, esse evento histórico? Porque lá na antiguidade, na época da Grécia e de Roma, as pessoas viviam mais em cidades, né? E faziam muito comércio. Aí quando vem as invasões bárbaras, quando o Império Romano cai, o povo vai se abrigar mais no interior, aí vai viver aí nesses feudinhos, né? Viver mais da produção de alimentos, mais no interior. E aí a gente fala renascimento comercial, renascimento urbano, porque pouco a pouco a Idade Média vai se transformando e a cidade e o comércio voltam a ficar importante. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Ao redor dos feudos começaram a se formar burgos. Os burgos eram cidades que ficavam próximas aos feudos, e nessas cidades começaram a se desenvolver o comércio e o artesanato, que era a maneira de produzir coisas naquela época. A gente não tem fábrica ainda. Quem nasce no burgo, quem mora no burgo e faz comércio e artesanato é o quê? Qual que é o nome? Se eu moro no burgo, eu sou burguês. E hoje você conhece a palavra burguês hoje. Hoje a palavra burguês, ela quer dizer o quê? Mimado, rico. Virou gíria, no caso, né? Burguês, tipo, burguês safado. Burguês safado, porque as pessoas têm muito dinheiro e tal. A gente vai falar direitinho sobre quem são os burgueses hoje. Mas a burguesia é uma classe social que surgiu aí, era uma galera que não tinha espaço na Idade Média.
Porque ou você era nobre, ou você era um servo, ou você era membro do clero. E de repente começa a ter um monte de gente que vai morar lá ao redor do feudo, fazer comércio, fazer artesanato. Eles começam a se desenvolver, a ganhar dinheiro. Eles moram no burgo, portanto eles são burgueses, mas eles não pertencem àquele mundo. Eles são pessoas tipo, que estão... Uma classe que está aparecendo, que está surgindo. Naquela época era, que gente é essa? Que coisa estranha. E essas pessoas, pouco a pouco, vão enriquecer, e elas vão passar a dominar o mundo. E é isso que a gente vai estudar esse ano. Como essa classe social, que surge no final da Idade Média, tudo que ela vai fazer para se tornar a classe que vai dominar o mundo e domina o mundo hoje, que são os burgueses. Beleza? Então, quando eu falo renascimento urbano comercial, eu estou falando lá século XIV, XV, 1300, 1400, que é quando as cidades voltam a crescer e o comércio volta a ser mais importante. Então, pouco a pouco, o meio urbano, né, as cidades vão superando o campo, vão superando o meio rural. E aí a gente também tem outro tipo de renascimento, que a gente fala que é o renascimento artístico e cultural, que é o que eu quero conversar com vocês hoje, rapidinho, que é um renascimento, assim, da questão intelectual, das artes. Espera que apareceu alguém aqui. Agora é a Júlia Rosa, gente. A Júlia Barbosa é outra pessoa. Isso são horas, Júlia Rosa? A menina levou bronca. Tadinha da Júlia Barbosa, não sei nem quem é. Bom, vamos lá. Então, vocês conhecem essa senhora aqui? Professora, esse Mona Lisa. Quem tem meme É com Mona ela, Lisa. né? Quem que tá falando? Com ela hoje em dia. O que tem ela hoje em Tem dia? vários memes com ela. Muito meme, tem mesmo. Ah, sim, tem vários memes. Esse é um dos quadros, eu acho que é o tô com quadro uma mais... Oi? Eu tô com uma camiseta dela. Da do Mona Lisa, né? Ai, que chique. Quem Nossa, que pintou é a isso? Mona Lisa? Famosa essa Mona Lisa, hein? Famosa. Quem fez a Mona Lisa? Leonardo da Vinci, não? Tartaruga Leonardo da Vinci. Ninja. Exato. Essa foto que eu coloquei aqui do lado é porque as tartarugas ninja, o nome das tartarugas ninja, são uma homenagem, vamos dizer assim, não sei se é uma homenagem, mas é uma referência a 4 pintores renascentistas, né? 4 artistas. Eu vou chamar de artista, não de pintor, porque nessa época os caras, eles eram artistas completos, vamos dizer assim. Os caras, eles pintavam, faziam esculturas. O Leonardo da Vinci, para a época dele, ele foi assim um gênio, porque ele se destacou em várias áreas. A gente vai falar dele mais tarde. E aí eles estão com essa faixinha das tartarugas ninja, porque as 4 tartarugas ninja chamam Leonardo, Michelangelo, Donatello e Rafael, e são 4 pintores do Renascimento, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael Sanzio e o Donatello, são referências a esses pintores. A Mona Lisa eu coloquei... Oi? Vocês não estão me ouvindo? Ô, professor, e o Mestre Splinter? O que ele tá fazendo ali, então? Ah, então, ele tá aqui, o ratinho tá aqui no meio, acho que para as pessoas fazerem a referência às tartarugas ninjas com a imagem. Professor, eles só são famosos por causa do Mestre Splinter, professor, entenda. O rato é o gênio da vida. Tudo graças ao ratinho. Não. Ó, esse quadro que você tá vendo, a Mona Lisa, por que eu escolhi esse quadro? Porque ele é o símbolo do Renascimento, ele é o quadro mais caro do mundo, ele vale bilhões. Esse quadro, ele tá lá no Museu do Louvre, em Paris, na França. Quando você for à Europa, você pode visitar, só que você não vai... Pode deixar que eu dou uma passadinha lá. Dá uma passadinha, cada um pulinho. Ah, eu vou lá rapidinho, vou lá, volto. Aí, com toda certeza, eu vou lembrar de você, professor. Por favor, Rapidinho, a Mona pô, tô Lisa, aqui não, depois pertinho, vocês daqui a pouco eu colocam vou lá. Coloca no Google Classroom, no Google Imagens, Mona Lisa no Louvre. Você vai perceber que você nunca, nem que você realmente vá até a França um dia, que você vá até a Paris, que você vá até o Louvre, você não vai chegar perto desse quadro. Porque como ele é o quadro mais caro do mundo, né? Ele fica no meio de... Ele tem uma distância, então assim, sabe aquelas faixas de banco, assim, preta? Então tem tipo 2 metros de distância entre o quadro e o público e tem um segurança de cada lado do quadro. Então ele é o único quadro do museu que você não consegue chegar perto. E aí quando você olha a sala onde a Mona Lisa tá, depois você consegue ver no Google Imagens. A sala é absolutamente lotada. Oi? O pior é que tem uma fila enorme para ver esse quadro. Então, você não chega perto. Pelo que eu vi no Google, você não consegue chegar perto.
Porque, assim, a sala é abarrotada de gente querendo tirar foto, gente querendo tirar foto com a Mona Lisa, como se não tivesse 1000 Mona Lisas, né, na internet para olhar. Mas aí as pessoas ficam obcecadas com esse negócio de tirar foto e tal. E é um quadro pequeno. Não vai aprender. Não é um quadro grande, é um quadro pequeno, assim. Mas a técnica que ele usou, tudo que o Renascimento representou em termos artísticos, está resumido nesse quadro. E é isso que a gente vai conversar um pouquinho, né? Então, eu coloquei aqui Renascimento artístico, né? Vai renascer o quê? Vai renascer a cultura clássica greco-romana. Então, esses caras, esses artistas, eles achavam que a Idade Média tinha sido uma idade, né, um período da história que as pessoas não tinham desenvolvido muito técnicas artísticas, porque realmente a preocupação na Idade Média não era fazer arte para ser bonita, para ser prazeroso de olhar. O objetivo era fazer uma arte que passasse uma mensagem religiosa. Esses caras aqui, eles vão continuar passando mensagens religiosas, porque ninguém virou ateu da noite para o dia, não é isso. Mas eles vão querer trabalhar também a parte artística, procurar harmonia da arte, procurar o belo. E aí eles vão usar de referência as artes greco-romanas. Os gregos e os romanos, sim, aqueles caras sabiam fazer arte, de verdade. Então eu trouxe para vocês aqui para a gente comparar. Esse aqui é uma pintura da Idade Média, tá? O que vocês estão vendo nessa pintura? Acho que é a Maria e Jesus, né? Maria e Jesus. Agora eu vou te mostrar outra pintura, mesma coisa, Maria e Jesus, só que do Renascimento. É diferente? Muito. Por quê? É mais Acho realista, né? que as técnicas deles, eles aproveitaram mais a forma de desenhar, trazendo as pinturas de uma forma mais realista. Isso. Assim, dando dimensão e tudo mais. Também dá pra gente perceber que Dimensão. tem, dois humanos aí, mas assim, a segunda, que é do Renascimento, tem muito mais assim, cara de pessoas humanas do que na primeira Tem também. muito né? mais detalhe, né? É como se as pessoas realmente tivessem parado, posando, e a pessoa realmente desenhou tudo bonitinho. Olha o menino Jesus da Idade Média. Olha o menino Jesus do Renascimento. O menino Jesus do Renascimento parece um bebê. O menino Jesus da Idade Média é um ser humano diminuído. Nossa, é verdade. Não é? Porque os caras, eles não tinham, a igreja não pagava os caras para pintar na Idade Média. Vai lá, faz um quadro lindíssimo, para que as pessoas venham aqui olhar e se impressionem com o belo. Fazer um quadro realista, né? Era para fazer um quadro para ensinar religião para as pessoas. Então, eles não tinham essa preocupação estética. Então, você faz um ser humano diminuído, dá a impressão de criança, tanto que você viu, você sabia que era Maria e Jesus. Né? Mas não parece, não tem fisionomia de criança, não é mais realista, não é tão natural. Você pode perceber que a fisionomia do menino Jesus e da Maria, o rosto não é um rosto assim, mais puxadinho aqui, o queixo, não tem aquela fisionomia assim do ser humano. Não estou dizendo que é um desenho feio, estou dizendo que é um desenho que usou de menos recursos e técnicas matemáticas mesmo, técnicas artísticas para fazer o quadro. Outra coisa que o primeiro quadro não tem, que o segundo tem, é uma técnica renascentista que vai mudar absolutamente a história assim, da arte, que a gente chama, aqui eu trouxe outro exemplo, né, de dar de mesma pintura, né, Maria, Jesus, anjinhos, Maria, Jesus, anjinhos. Mas o que vai agora deixar... eu percebi também, geralmente nas pinturas antigas, todo mundo parece ter a mesma cara, e aí agora tem umas caras diferentes, o desenho é diferente, né? Sim, cada um tem uma fisionomia, as fisionomias têm uma expressão, não é uma fisionomia só assim, sabe? Tem gente que tá com uma carinha mais risonha, tem gente que tá com uma carinha mais séria, então você observa a diferença da fisionomia, você observa o estudo do corpo, do que é um ser humano adulto, do que é um bebê, o bebê é gordinho, o bebê tem dobrinhas. Professora? Oi? Também que eu percebi é que, assim, atrás, na Idade Média, tipo assim, no fundo, era liso. E na Idade Moderna, agora tá, tipo, sempre tem floresta. Josi. Boa, Josi. Começaram a fazer, né? Era isso mesmo que a gente ia falar agora. Isso é uma técnica que se chama perspectiva. Às vezes as pessoas usam essa expressão, você tem que olhar essa situação sob outra perspectiva, quer dizer, olhar sob outro ângulo, né? Olhar de uma maneira diferente. Espera aí que alguém entrou. Quando as pessoas aqui falam de perspectiva, perspectiva em arte significa a ilusão de profundidade. Então, esse desenho que você está vendo, ele é uma superfície plana.
Uhum. Plano. Só que parece que tem fundo. Não parece que não tem a dimensão, assim, o fundo? Uhum. Só que não tem, ó. Ó, é plano. Isso é uma ilusão que você consegue criar usando uma técnica que a gente chama de técnica de perspectiva, para dar a ilusão de que existe fundo, né, de que existe um 3D, onde não é 3D, onde é 2D. E isso os renascentistas sabiam fazer com maestria. Olha a diferença da pintura. A pintura da Idade Moderna tem fundo. Então você percebe que tem as coisas, e não é só que as coisas vão diminuindo, né? O tom da cor lá de trás muda. Quando você olha para o horizonte, quanto mais longe vai ficando mais azulado aos nossos olhos, né? Tem a ver com a incidência da luz e tem a ver com a capacidade dos olhos humanos de enxergar. Então a gente olha, e aí quanto mais longe vai ficando mais azulado e tal. E aí os caras sabiam aplicar isso também na técnica da pintura. Então, além deles usarem a técnica da perspectiva, eles também usavam a técnica, usavam tintas diferentes, usavam cores diferentes para também aumentar essa perspectiva. E a perspectiva não é uma técnica tão difícil. Se você tiver um mínimo, eu sou terrível para desenhar, eu não consigo fazer um triângulo que saia bonito. Porém, a técnica da perspectiva, ela é uma técnica, você pode aprender se você quiser. Tem muitos vídeos no YouTube que ensinam, né? Eu fiz uma vez na aula de artes e fiz exatamente isso, predinhos, quando eu era jovem. E eu achei maravilhoso, porque foi a única vez na minha vida que eu fiz uma coisa mais ou menos decente, mas a professora não deu o 10 que eu estava esperando naquele desenho, mas tudo bem. Na minha outra escola a gente fez um quarto. Eu achei tão lindo, porque foi a primeira vez na minha vida que eu fiz alguma coisa decente. E única, né? Mas, muito bem. Para você ter a técnica de perspectiva, você tem que ter um ponto de fuga. É isso que significa esse PF aí, não é prato feito, ponto de fuga. Esse ponto de fuga é o ponto para o qual a sua vista vai ser sugada, né? É esse ponto que vai criar a ilusão da profundidade. E a partir desse ponto de fuga, você vai gradualmente aumentando as coisinhas. Então, você pode usar aquele trequinho. Como é que chama aquele negócio redondo que vem no material escolar? Transferidor? É isso. Você pega o transferidor tem lá os 180 graus, você pode ir usando aqueles graus como referência, você pode traçar linhas finas, e aí você vai desenhando dentro dos ângulos e aumentando conforme o ângulo abre. Então, tem toda uma técnica que envolve matemática. Eu sempre recebi transferidor no material escolar. Eu acho que eu usei uma vez para fazer um desenho de perspectiva na escola. Eu achava que eu usava só em matemática. Você pode usar para fazer isso aqui. Você bota o transferidor, você vai puxando o ângulo, as linhas, para você, porque eu lembro que eu fiz isso. Você pega a folha, põe o transferidor, aí fazia os risquinhos, aí fazia todas as linhas, e aí ia fazendo as janelinhas e o prédio aumentando assim. Uhum. E aí você cria essa técnica esse efeito de profundidade, né? Você não precisa necessariamente colocar o ponto de fuga no meio, como está aqui. Você pode colocar o ponto de fuga onde você quiser. Gente que manja de desenhar faz desenhos com 2, 3 pontos de fuga. Então, você pode fazer coisas assim, quando você domina a técnica da perspectiva, né? Do ponto de fuga. E também, a gente vai ver mais pintura dos renascentistas, eles vão transformando as cores ali para dar a ilusão de profundidade. Muito bem, contexto histórico aí do Renascimento, só para a gente entender em que momento essas artes aí começaram a ser desenvolvidas. Então, o berço do Renascimento é a Itália, tá? Só que quando eu falo a Itália porque você sabe o que é a Itália é a botinha lá na Europa, porém, a Itália não era Itália ainda naquela época. Okay? A Itália era esse monte de reinos cristãos. Então, você tinha o reino da Lombardia, o reino da Toscana, tinha a Sicília. Então, tinham vários reinos, e esses reinos vão se unificar bem mais para frente na história e vão formar o país hoje que a gente conhece de Itália. Tá? Mas a Itália da Idade Média, do comecinho da Idade Moderna, não é um país unificado ainda. Tá? Então, vai lá surgir no século XIV a XVI, que é o século... A gente vai ver agora os 3 principais séculos do Renascimento. Começa na Itália e depois se espalha pela Europa. E essa forma de arte foi uma maneira da burguesia, aquela classe social lá do começo, de se afirmar.
né, de mostrar para as pessoas que elas estavam ascendendo, que elas estavam melhorando de condição financeira. Por quê? Porque você acha que qualquer um conseguiria pagar um artista para fazer um retrato? Eu quero fazer porque não tem foto, né? Vamos combinar. Então, se você quiser ter uma imagem sua, da sua mulher, do seu filho, sei lá, ou da sua família, você tem que pagar um artista. Vai pagar um artista para fazer uma pintura tua. Então, a burguesia usava isso, e a igreja também vai usar, para mostrar poder. Então, eu contrato um artista, eu pago esse artista, ele vai fazer um quadro da minha cara, e aí eu vou estar eternizado ali nas mãos daquele artista. E isso mostrava poder, mostrava que aquela pessoa tinha dinheiro. Hoje, quando você vai num museu, por exemplo, você vai aqui no MASP, o MASP é cheio de quadro europeu. E aí você vai ver retrato de gente branca, retrato de gente branca, retrato de gente branca. Fala, poxa, quanto retrato de gente branca? Eram burgueses, eram pessoas que tinham dinheiro para pedir, para encomendar aqueles quadros. A gente também tem aqui a prática do mecenato. Um mecena é um cara que patrocina a arte. Então, eu tenho dinheiro, eu contrato esses artistas para pintar para mim. Então, a igreja foi uma das maiores mecenas, praticou muito mecenato. Então, a igreja contratou muitos artistas para pintar a igreja inteira, para construir igreja. Enfim, a gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco com os artistas. E isso também está ligado à formação das monarquias nacionais, quer dizer, dos primeiros países que vão surgir, que é a próxima matéria nossa, como Portugal e Espanha, porque os reis também contratavam esses artistas para pintar imagens da sua família, imagens de si mesmo, para se eternizar ali na história. Então, mostrei a Itália aqui para vocês. Até aqui alguma dúvida? Não. Não, Pro, tá bem explicado. Não. Gente, aí, que bom. Então, tá bom. Eu vou falar para vocês agora as fases do Renascimento. O primeiro lá dos séculos, né, o século XIV, de 1300, né, até 1400, mais ou menos, 1301 a 1400, a gente tem uma fase que a gente chama de a fase pré-renascentista, né, que já não é mais igual à Idade Média, mas ainda não é o auge do Renascimento. E a gente chama isso de Trecento. Os nomes são italianos, e já falava que assim, que é o Giotto. Né? O Giotto foi um pintor do século XIV, 1300 e pouco. Então, é o comecinho do Renascimento. Então, você está vendo aí o quadro dele, ainda não tem aquele fundo, aquela perspectiva, mas você já começa a perceber características que mostram técnica artística, tipo os anjinhos. Não parecem humanos diminutos, assim, eles já têm uma característica mais infantil. Você percebe aqui embaixo, ó, a fisionomia das pessoas já são fisionomias diferentes, né? Não é aquela cara de todo mundo igual. Vocês entendem o que é isso aqui, que tem em cima da cabeça das pessoas? É uma auréola. Isso, é para representar a santidade, tá? Então, quando o artista pinta isso, é porque essa pessoa, ela, ou tem Jesus, tem Maria, então são as pessoas, tem anjos, então quando a pessoa, para representar algum tipo de santidade, eles põem essa imagem no desenho. Esse também é um outro quadro dele, que está muito ruim a questão do megapixel, desculpa, mas foi o que eu achei aí na internet, para poder baixar. Então, você já vê que já tem uma perspectivazinha aqui do meu lado direito, onde tem as pessoas assim que vão entrando no castelo. Você vai vendo que vai ter uma perspectiva já. Não é um desenho 2D, que está todo mundo um do lado do outro. Então, você já tem um avanço na técnica. E o Renascimento, quando a gente fala em arte, a gente pensa muito em quadro, mas não é só quadro, né? A literatura também é arte, uma forma de arte. E a gente também tem Renascimento já na literatura, e um dos caras mais importantes é o Dante Alighieri, que escreveu a Divina Comédia. A Divina Comédia é um livro enorme, que conta a história de um cara bem cristão. Então, assim, era Renascimento, os caras queriam criar algo artístico, mas ainda o cristianismo é muito forte, da Igreja Católica, porque é a única igreja cristã que existe ainda.
E aí os caras, ele conta a história da pessoa que foi pro inferno, passou pelo purgatório até chegar no céu, e aí nesse rolê todo, ele vê gente sofrendo, e aí conversa com um monte de gente. Então, assim, é bem, bem católico, né, essa questão do inferno, do purgatório, do céu. E aí os desenhos, as ilustrações originais do livro também são bem bonitas, depois se vocês quiserem jogar no Google. Aí a gente entra na segunda fase do Renascimento, que é o Quattrocento, que aconteceu especialmente na cidade de Florença. Vocês já viram essa pintura em algum lugar, não? Vixe, não, Pro. Sim. Onde? Eu vi em... várias... Eu vi, assim, várias aulas e também, se eu não me engano, talvez eu esteja doida, mas em Coraline também aparece uma cena assim. Eu acho que tem. E no muro da escola, vocês nunca repararam? Que escola? Essa aqui, se mira. Ainda tem ou já teve uma época? Eu acho que tá aí no muro ainda. Tudo caindo aos pedaços. Porém... Se você prestar atenção, eu talvez não vi no muro, não. Tava aqui no muro do cinema. Eu vou até conferir na hora que eu for embora se dá pra ver os vestígios. Tira foto se dá. Se tiver, eu tiro foto e mando para vocês. Bom, esse quadro é muito, muito famoso, muito importante para o Renascimento. Ele chama O Nascimento de Vênus. E aí você vê bem a marca dos caras que queriam retornar lá para a Grécia Antiga. Vênus é uma deusa da mitologia greco-romana, né? Para os romanos chama Vênus e para os gregos chama Afrodite. E aí ele está contando a história mitológica do nascimento da Vênus, que ela nasce de uma onda do mar e tal. E é um quadro do Sandro Botticelli, e é super famoso. E aí você, apesar de que você vê que ainda não é o auge do Renascimento, porque, ó, observa bem, assim, o pescoço dela, os braços, as pernas, é um pouco mais comprido, né? Um pouco mais alongado do que a realidade. Não é muito realista ainda. Já é bem mais realista que na Idade Média. Mas ainda não é o realismo assim que a gente vai ver daqui a pouquinho. Aí eu trouxe para vocês também um close do rosto dela, para vocês verem uma outra técnica, né? Que quando você faz uma técnica de luz e sombra. O rosto dela está virado para frente ou o rosto dela está virado de lado? De lado. De lado? Está levemente para o lado. Está levemente para o lado. Só que não está para o lado, porque é uma pintura 2D. Só que você tem a ilusão de que está para o lado. O que ele fez para te dar essa ilusão? Ele virou um pouco a cabeça dela. Ele sombreou levemente o lado. Ele sombreou levemente um lado. Isso é uma técnica chamada luz e sombra. Quando você quer dar a impressão de profundidade, porque eu não consigo fazer a técnica de perspectiva num rosto. Né? Senão vai parar um olho lá, o outro olho aqui. Aí não dá. Então você usa a técnica de luz e sombra. Você assombreia um lado, clareia o outro, aí você tem essa impressão de que está virado, porque aqui você tem incidência de luz e aqui você não tem. Mas isso é uma técnica da pintura, porque a incidência de luz é a mesma sobre a superfície da pintura. Mas a ilusão que você tem ao olhar é que o rosto dela está virado, porque ele usou a técnica de luz e sombra. Então você já está vendo que o cara já tem O cara já é mais ligeiro aqui, não é mais Idade Média. E aí outro cara que foi muito importante no Quattrocento também foi o Brunelleschi, só que ele era mais arquiteto. Né? Essa é uma igreja famosíssima, que eu esqueci o nome agora, lá na Itália, e ele projetou essa cúpula aqui, essa abóboda aqui em cima. Deve ser uma coisa incrível, você entra nessa igreja, olha para cima, assim, deve ser uma coisa altíssima. Também é renascentista isso, é dessa época. Essas datas que estão aqui é quando o cara nasceu e morreu, tá? Não é a idade da igreja que você está vendo. Então, durante esse período da vida dele, ele construiu aqui. Ele projetou, né? Ele foi o arquiteto. E aí a gente entra na fase do apogeu do Renascimento, que é o Cinquecento, né? Que são os principais artistas são romanos, e agora a gente entra no Leonardo da Vinci. O Leonardo da Vinci é um dos maiores gênios, né, o maior expoente, porque ele fez de um tudo. Ele tinha cadernos, e aí esses cadernos deles que sobreviveram, que são preservados, ele fazia desenho, ele estudava anatomia. Então você percebe que para ele desenhar, o Leonardo da Vinci ele realmente estava procurando fazer um desenho extremamente realista, né? Representar o ser humano, representar a natureza na sua real forma na arte.
Então, ele estudava muito. Então, tem desenhos... Ele provavelmente participou de como é que fala? Quando você abre as pessoas, assim? Neurotopia. Não. Anatomia é um corpo. Biópsia. Não é tipo uma biópsia, vamos dizer assim. Biópsia também é quando você faz um exame. Mas provavelmente ele participou sei lá o que. Provavelmente ele participou desse tipo de coisa de seres humanos e animais. Ele desenhou um monte de animal, como era por dentro, desenhou asas. Ele desenhava, ele planejava, imaginava máquinas, então máquinas de guerra. Enfim, ele pensou em muita coisa, além de ser um pintor, né? Isso que você está vendo aqui é o Homem Vitruviano. O Homem Vitruviano não é um quadro, né? É um estudo, né, dos cadernos do Da Vinci, em que ele estava buscando as medidas ideais para você representar com perfeição, né, com harmonia, com realismo, com bastante naturalidade as formas humanas. Então, ele vai lá e faz um cálculo de proporcionalidade. Então, o corpo humano, na representação do desenho, tem que ter mais ou menos 7 cabeças, tamanho de 7 cabeças, para ficar proporcional. E aí ele também tem medidas da proporção dos braços, da proporção das pernas. Aí você está vendo que tem 4 braços, 4 pernas, né? Porque ele é louco. É porque ele estava desenhando o braço de assim, depois o braço de assim, então ele estava fazendo ângulos. Você vê o pezinho aqui, você tem o pé de frente, o pé de lado. Professora, autópsia, lembrei. Isso, autópsia! É isso aí. Que biópsia. Ele provavelmente participou de muitas autópsias. Então, Leonardo, obrigada. Foi difícil. Eu aqui, mano, alguma coisa pia, autópsia, não sei o quê. Eu cheguei perto, cara. Tá Chegou. calor aqui, tudo fechado. Bom, então aqui tem mais desenhos, né? Aqui é um desenho do próprio Leonardo da Vinci mais idoso, e aqui do lado você tem um outro desenho dos cadernos dele, que é um bebezinho, né? Ainda em posição fetal, né? Tem o cordão umbilical aqui do lado, então provavelmente ele participava de tudo isso para poder desenhar, para poder estudar. E aí você consegue realmente ver, o cara estudou e ele descobriu, assim, medidas matemáticas da proporção, que o cara faz desenhos de um nível de realismo, uma naturalidade incrível, é muito preciso. E era isso que eles queriam, era isso que eles buscavam. Então, olha esses desenhos aqui da musculatura. Você não desenha musculatura desse jeito se você não vê. Então, você está falando, olha aqui embaixo o homem fazendo assim, os desenhos dos músculos. Isso daí é coisa de quem participou de alguma autópsia, né? Que viu para poder desenhar. Você não consegue imaginar como é um músculo. Eu não imaginaria dessa maneira, por exemplo. O Leonardo da Vinci também é famoso por outras coisas, por exemplo, a Santa Ceia, né, que ele desenhou, é super famoso, só que a Santa Ceia não é um quadro, a Santa Ceia é um afresco. Vocês sabem o que é um afresco? Não. Um afresco é uma pintura na parede. Então, você vem aqui para Piscinira, que nem o grafite que tem na quadra. Aquilo não é uma pintura, aquilo é um afresco. Olha que chique. Porque você faz uma pintura numa parede, que é uma outra superfície. É tipo o jeito chique de falar grafite? Faz isso? É que o grafite é um tipo de arte muito específica do nosso tempo. Isso não é um grafite, porque o grafite não é só porque ele é na parede, ele tem características artísticas da urbanização do século XX. Bro, então a gente vai estudar essa diferença de afresco e... Eu não sei se a gente... Ai, como assim? Tipo, agora a senhora acabou de falar qual é a diferença. A gente vai se aprofundar nesse assunto ou não? No que é? Não, eu vou mostrar quando for afresco, eu vou falar que é afresco. Quando for quadro, eu falo que é quadro. Só isso. Porque isso daqui foi pintado num convento, na parede de um convento. E já foi... Você pode ver aqui embaixo, ó. Tá vendo Jesus? Tá vendo embaixo que tem um quadradinho? Tem uma porta. Tá em cima da porta. Entendi. E aí, isso aí tem 500 anos, já passou por restauração, porque você pinta na parede, né, tudo envelhece, né? Você tem o desgaste do tempo, então a tinta vai saindo, a parede vai rachando, e aí você precisa tentar preservar aquilo, né, restaurar. Por isso que eu quero que vocês vão na visita do arquivo, porque elas vão falar um pouquinho de restauração, eles vão falar como é que eles restauram um documento, é que eles pegam todos os pedacinhos, botam tudo junto, assim, para tentar recuperar documentos que estão estragados.
Claro que não é quadro, né? Eles fazem isso com documentos e não com a Santa Ceia do Leonardo da Vinci. Aí vamos falar um pouquinho agora do Michelangelo. O Michelangelo, ele foi pintor, mas ele era muito mais escultor do que pintor. O Michelangelo era um cara que pintava, e você vai ver, ele exacerba muito, ele exagera muito na musculatura. Então você vai ver a musculatura dos desenhos dele, assim, parece que os caras eram tudo bombadão. E aí você olha aqui esse desenhinho, que é a criação, né? Que é Deus que tocando ali no dedinho do Adão. Isso daí está no teto da Capela Sistina, que a Capela Sistina é isso aqui. A Capela Sistina não é uma igreja, é uma capela, é pequena. Não é tão pequena assim, mas não é uma catedral enorme, e ela fica dentro do Vaticano, na Itália. Então, quando você for para a Europa, que você vai dar um pulinho lá no Louvre, em Paris, aproveita. Já vai para Roma. Dou uma passadinha lá, sem problema. Já dá um pulinho em Roma. Você quer que eu mando um recado pro Só um pouquinho mais de dinheiro, sabe? Só um pouquinho mais de dinheiro. Primeira Europa, galerinha. Aí você dá um pulinho em Roma. Quando você dá um pulinho em Roma, o Vaticano é uma cidade que pertence à Igreja Católica. Ela não é grande, é um bairro que fica dentro de Roma. E só que é um país independente, né? O Vaticano é um país, tem um status de país independente, é o país da Igreja Católica lá, mas fica dentro de Roma. Só que mesmo que você vá a Roma, você não vai entrar no Vaticano. O Vaticano é todo cercado por muro, parece um feudinho. E você não entra ali, quero entrar, dar um rolê aí dentro. Não, você não vai acontecer. E eles são muito tradicionalistas, então, assim, se você quiser depois jogar no Google também, tem os portões, né, do Vaticano, os guardas estão vestidos com as mesmas roupinhas que se usava 500 anos atrás. Parece uns bobos da corte, assim, umas roupas coloridas, eu acho, enfim. Né, cada um que tem as suas tradições, não é da minha conta. Porém, eu acho muito engraçado. Aí a Capela Sistina, se você quiser ver a Capela Sistina, você pode. Só que a Capela Sistina, ela faz parte do complexo de museus do Vaticano. Então você tem que pagar para entrar. Então você paga, você entra, você vai ter acesso a não sei quantos museus, tem muito museu, a Igreja Católica tem muita coisa. E lá dentro, uma das partes da sua visita será olhar a Capela Sistina. O Michelangelo demorou aí 1 década praticamente para pintar tudo isso aí. Então, você está vendo aqui, você está vendo a visão de alguém que está em pé no fundo da capela. Então, você tem toda a pintura das paredes e do teto. E essa imagem aqui é um pedacinho do teto, que é a imagem da criação. E do lado você tem a Pietà. A Pietà é uma das esculturas também do Michelangelo, muito famosa, que também está em Roma, mas está na Catedral de São Pedro, que é uma igreja, aí é uma igreja bem grande mesmo, mas aí não é no Vaticano, é em Roma. Provavelmente você vai ter que pagar para entrar também, eu acho que não tem almoço de graça. Mas também é uma escultura aí bem famosa, né, de Maria segurando Jesus depois que ele é retirado da cruz. Agora, a escultura mais famosa do Michelangelo é essa aqui, o Davi. O Michelangelo, acharam uma peça de 3 metros de altura de mármore. Vocês estão me ouvindo, gente? Sim, pronto. Tá. Sim. 3 metros de altura, é muito raro achar uma peça de mármore enorme, porque mármore é um minério, né? Se encontra embaixo da terra. E aí acharam uma peça enorme, uma só. E é muito raro, aí os caras vão dar para o Michelangelo fazer uma escultura. E aí o Michelangelo disse que ele não esculpiu o Davi, ele tirou o Davi da pedra. Aí que chique. É uma escultura enorme, só que ela não está em Roma. Aí eu acho que ela está em Florença. Aí eu acho que você vai ter que dar um pulinho, né? Só anotando aqui as paradas. Só mais um dinheirinho, né? Só mais um dinheirinho aí. É aqui do lado, é aqui do lado, pagar em euro, né? O real e o euro, ó, tá o mesmo valor, super fácil. É aqui do lado. Não, você não viu? Gente, o euro tá mais baixo que o real. Vocês não viram isso? O euro tá de graça. Esse é o momento, vamos pra lá. Fazer uma excursão. A passagem vai ser cara, né? Porque aqui a gente vai comprar passagem aqui, né? Como a gente faz uns anos já. Tem um espaço cultural que chama Espaço Cultural Porto Seguro, que fica lá na Santa Cecília. Uma vez eles trouxeram réplicas. E aí trouxeram uma réplica do Davi. A réplica já era incrível. Imagina de verdade. Imagina de verdade. Aí eu peguei aqui uma fotografia que é um close da mão do Davi. Por que eu escolhi isso? Porque dá para ver, o maluco esculpiu na pedra as veias
O cara é bom. Mas pra ele, tirou o Davi. Então, no caso, a réplica aí é o Davi do Davi, entendeu? Tirou o Davi do Davi. Então, você pode ver aqui também no dedo dele, ó, que tem a dobrinha, porque a gente não tem um dedo liso, né? A gente tem as dobrinhas, ó. O cara esculpiu as dobrinhas do dedo, nas juntas. O cara esculpiu as veias. Isso em pedra. Ô, professora, tem algumas esculturas que eu já vi, só que eu não sei de quem é o autor. É autor? Escultor? Não sei, é a pessoa que fez. Que eles fazem tecido em mármore. Também foi o Michelangelo? Não, tem vários. Isso chama planejamento, né? Na escultura também. Você esculpe na pedra, você faz o planejamento na pedra. Se o Michelangelo fez, aqui, ó. Que parece tanto tecido. Aqui, ó, a roupa da Maria. Nossa, parece que você jogou um pano em cima. Ai, gente. Isso é pedra. Olha esse planejamento. Dá vontade de chorar, né, professor? E a gente aqui fazendo desenho de menininho de palito. Isso. Triste. Eu vou mostrar mais um para vocês, que também é um afresco, uma pintura na parede, que também, quando você for ao Vaticano, você já vai ver a Capela Sistina e você vai ver esse afresco. É uma parede inteira, uma parede enorme, que fica numa das salas lá do Vaticano, que chama Escola de Atenas, pintado pelo Rafael Sanzio. E aí você observa, olha essa perspectiva, olha esse fundo, menina! Parece que você vai entrar. Exatamente. Na obra. E você tá vendo que o cara, ele tentou pintar, assim, era bem o retorno lá às artes greco-romanas, tanto que esses dois caras do centro Sócrates e Platão trocando uma ideia, que são filósofos gregos, né, que vocês já devem ter estudado sobre isso, talvez aí É que ano passado vocês ficaram de castigo em casa, mas tiveram aula com o José, e aí ele sempre fala de Sócrates e Platão, né, eles são gregos. Então, esse afresco é realmente baseado totalmente em questões da antiguidade. Não tem nem elementos religiosos aqui. Isso é bem renascentista. Ai, que beleza. Ai, que aí eu trouxe ele ampliado para você ver. E aí, se você procurar na internet, você acha a explicação. Tem um monte de personagem. Não é só. Eu só lembro do Sócrates e do Platão, que são os dois filósofos aqui no meio. Mas tem um monte de personagens. Se você procurar na internet, a internet vai te explicar. Vai ter algum site que vai te explicar quem é quem aí nessa pintura. E aí, para terminar, eu queria mostrar uma obra que não é italiana dessa vez, né? Só para ter um exemplo, que eu falei, o Renascimento se espalha pela Europa. Isso aqui é uma pintura de um autor holandês chamado Rembrandt, né? Isso também é bem renascentista, né? Além de você ter as técnicas lá de luz e sombra, a técnica do esfumato, né? Que é você fazer tipo... Como que as minas falam quando faz maquiagem e faz assim? Esfumada, né? Então, né? Esfumada, né? Que você pega aquilo e faz assim, aí você dá aquela impressão de que tem uma texturinha, assim. Isso tudo é técnica de pintura que a gente faz na cara, né? Então, esse quadro chama Lição de Anatomia do Dr. Taupe. Então, você vê aí que é uma coisa bem renascentista. Na Idade Média, você não abria um corpo para estudar. Tipo, você é louco. Isso pertence a Deus, isso não pertence ao homem. Então, você já percebe a mudança na mentalidade das pessoas, né? A vontade de aprender, estudar. Então, isso é uma coisa muito do Renascimento. E é uma coisa muito de burguês. Aliás, essa roupinha que você tá vendo, essa roupinha preta com esse troço no pescoço é roupa de burguês holandês. Aqui no MASP, a gente tem quadros do Rembrandt. O dia que você tiver a oportunidade de ir no MASP, você vai chegar lá, você vai ver um cara com esse troço aqui e falar burguês holandês de 1500 e pouco. Todos os burgueses, era roupinha de burguês holandês. E aí eu trouxe também um outro quadro que é famoso, de um outro artista, né, da região da Holanda, que é o Peter Bruegel, que ele pintou lá a Torre de Babel, que é uma referência à Torre de Babel lá da Mesopotâmia. Também é um artista do Renascimento. Olha essa perspectiva, olha os detalhes, olha a quantidade de construção que parece que tem uma cidade inteira. Olha o céu. Olha esse céu, né? E também é uma pintura que remete à antiguidade, né? A Torre de Babel é algo bíblico, mas é algo da antiguidade. Então, ele está aí fazendo essa representação. Olha as pessoinhas aqui no cantinho, né? Você tem fisionomia, a pessoinha é desse tamanho, você tem uma fisionomia ali. Né? Você tem uma perspectiva, o tamanho da pessoa, o tamanho da torre. Então, você tem uma noção de que a torre era enorme, né? Dá uma impressão de que a torre era enorme. Então, olha os barquinhos encostando aqui do lado. Então, olha a técnica que você não tem que ter para fazer isso.
Como eu falei para vocês, literatura também é arte, e no Renascimento, a parte literária, a gente tem 2 caras que eu vou dar de exemplo, tem mais, mas eu vou dar desses 2 caras de exemplo. Um do Renascimento português, né, que é Os Lusíadas, de Luís de Camões. Vocês já foram obrigados a ler isso na escola? Já. A ler não, mas eu já Então, eu A fui e não professora entendi. Cris ano passado falou desse livro, porque estava Então, estudando é porque ele é um Renascimento símbolo e ele da- falou. É um símbolo, né, da língua portuguesa, né? Só que é português de Portugal de 1500. Não é português nosso. Né? E aí, camarada, né? Outro português. Vai falar aí os brasileiros. Então, para a gente ler é um pouco mais difícil. E Lusíadas, a palavra luso é uma alusão a português, né? Tanto que a Portuguesa Paulista, o time de futebol, a gente fala lusa. Né? Então, os Lusíadas, os portugueses. Então, o que o Luís de Camões faz? Ele narra grandes aventuras do povo português. Então, ele fala do povo português, o povo português isso, o povo português aquilo. Ai, maravilhoso, maravilhoso. Ai, que lindo que eu sou. Então, assim, é sobre mais ou menos essa pegada. Isso em Portugal. Então, tá em português, a gente consegue ler. Tá em português. É que a gente não fala português, a gente fala brasileiro, é diferente. Eu sou dessa teoria, mas... E do outro lado, Professora, você tem... petição para mudar o nosso idioma, em vez de língua Mas portuguesa para brasileiro. Quando você vai mexer, né, num negócio no computador e pergunta lá o idioma, você vai lá, tem português e português brasileiro. Exatamente. Tira o português e deixa só brasileiro. Bora, brasileiro. Eu não quero me envolver com gente dessa laia que rouba o ouro dos outros. O problema agora é que não pode nem fazer uma manifestação. Na internet. Fazer uma manifestação contra os portugueses. Depois Pode de não, pode não. E do outro lado, a gente tem aqui o William Shakespeare. Com certeza você já ouviu falar do William Shakespeare. O William Shakespeare foi um inglês, ele escreveu muito, muito. E aí tem muita controvérsia. Tem gente que diz que ele não escreveu tudo, que eram várias pessoas que escreviam, mas aí ele que ficou famoso por escrever tudo. Enfim, não sei. Sério? Tem várias controvérsias. Depois vocês procuram lá o William Shakespeare na Mas internet. isso é verdade? Isso é um possível fato comprovado? Isso é uma ou só teoria do polêmica. povo? Isso é uma polêmica. É polêmica. As pessoas às vezes querem só ganhar dinheiro em cima, sei lá. Também tem. Então, porque não tem como saber. Mas tudo que o William Shakespeare escreveu é domínio público, né? Depois de 100 anos que você escreve alguma coisa, vira domínio público. Não vai mais o dinheiro para quem escreveu, nem para a família de quem escreveu. É só a pessoa que edita o livro que cobra pelo livro, não pela escrita. É verdade, gente. O William Shakespeare morreu faz 400 anos. Então, vai para quem o dinheiro? Para ninguém. Então, quando você baixa um livro velho na internet, tipo, vou baixar um Romeu e Julieta, pode baixar, você não está cometendo crime nenhum. Está cometendo crime só quando você baixa o livro que saiu semana passada. Livro velho você pode baixar sem dó nem piedade. Fez 100 anos, você pode baixar tranquilo. Aliás, tem um site que chama Domínio Público, que você entra lá no site do Domínio Público e você baixa o livro, todos os livros com mais de 100 anos, você acha lá, você baixa o que você quiser. A Débora chegou cedo. Senti sua falta, Débora. Bom, então o William Shakespeare também é do Renascimento, né? Do Renascimento inglês. Escreveu muitas peças de teatro. Eu coloquei Romeu e Julieta aqui, porque é o mais famoso, eu achei que a gente já fosse reconhecer com mais facilidade. Ixi, Maria, tem bastante coisa. Que horas são? Ixi, eu tenho que ir, porque eu tenho que ir para outra escola hoje. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou parar aqui hoje. Aí, semana que vem, eu vou terminar essa parte do Renascimento. E aí sim eu vou dar uma atividade para vocês fazerem. Beleza? A cara da... Meu Deus, como é o nome dela? Da Francine. Ô, professora. Diga, meu bem. Sobre o que você colocou no grupo, que eu só fiquei em dúvida, sabe? Por isso que eu tô perguntando. Pode perguntar aqui mesmo? Pode, deixa eu só parar de gravar, que ninguém é obrigado. Peraí, pode falar. Bom.